A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, do 13 em diante, que o homem é tentado pelas suas próprias cobiças, os seus próprios desejos, as suas próprias vontades. Então, a Bíblia deixa claro que não é Deus que tenta o homem, porque Deus não pode tentar ninguém. Deus prova o homem. Deus, ele prova o homem através das lutas, de algumas dificuldades. Mas Deus não tenta o homem. Deus não põe mulher na frente de um homem para ele ter desejo por ela, ou um homem na frente de uma mulher para ela ter desejo por ele, ou se deitar com ele. Deus não faz isso. Deus não põe desejo para a pessoa roubar. Deus não põe desejo para a pessoa matar. Deus não põe desejo para a pessoa destruir a vida da outra. E isso vem de Satanás. Tanto é que Deus chegou para Caim, quando ele teve o desejo de matar Abel, Deus chegou para ele e disse: Caim, não faça isso. E isso vai te trazer muito problema. Isso não é bom, isso é ruim. Mas se você fizer o bem, tu serás aceito. Mas se fizer o mal, Satanás jaz à porta. Então Deus deixou claro que a tentação vem do diabo, em cima dos desejos das pessoas. Então, se a pessoa deseja o mal, Satanás vai dar todas as condições dela concluir aquele mal, pecar, para que ele possa tragar a alma dela. Então, eu vejo muitas pessoas dizendo: bispo, Deus me deixou pecar, foi permissão de Deus eu ter deitado com um homem, eu ter deitado com a mulher, eu ter roubado, eu ter prejudicado uma pessoa. Não. Jamais Deus ia permitir isso. Jamais. Deus jamais iria fazer isso. E isso vem da própria pessoa. E quando uma pessoa ela tem essa ação do pecado, ela está sem a presença de Deus. A presença de Deus já não está mais com aquela pessoa. O que está agora é o espírito maligno, que veio para roubar, matar e destruir. Quando a pessoa ela pratica o pecado, sabendo que é pecado, sabendo que aquilo pode levar a alma dela para o inferno, mas mesmo assim ela faz, é porque ela está sendo dominada pelo espírito maligno e não o espírito de Deus. Ela pode estar na igreja, pode ser dizimista, pode ser ofertante, pode estar até pregando. Ela pode ser um oficial da igreja, mas se ela pratica o pecado, então quem está dominando ela naquele momento é o espírito maligno, é o espírito do diabo. Porque ele é que tenta, ele é que faz as pessoas a se lançar no pecado, por causa do desejo dela. Por isso que em Tiago deixa muito claro que o desejo do homem, as cobiças do homem é o que faz ele pecar. E isso é muito preocupante. Por quê? Porque tem muitas pessoas na igreja que sabem do pecado, às vezes são obreiros, às vezes são pastores, às vezes são os membros da igreja firme, que estão ali já trabalhando na igreja, mas ainda se deixa levar pelo pecado. Isso mostra que o espírito que está dominando ela é o espírito satânico, é um espírito maligno, é um espírito do mal, que está fazendo ela desejar aquele pecado para que ela venha concretizar, e aí, depois de concretizado, vem a morte. E isso está sendo preocupante porque dentro dessa igreja está acontecendo muito isso. Pessoas que estão mentindo, pessoas que falam mal dos outros, pessoas que levantam falsos testemunhos, pessoas que estão fornicando, mesmo sabendo que não pode, ter sexo antes do casamento, se deitar com um homem ou com uma mulher antes do casamento. Mesmo a pessoa sabendo disso, ela pratica o pecado, conhecendo a palavra, ela corre um grande risco de ir para o inferno. Na verdade, ela está sendo usada pelo espírito maligno do que por Deus, porque se ela tivesse sendo usada por Deus, jamais ela iria praticar o pecado, jamais. Quando a pessoa ela deixa ser usada por Deus, ela foge da aparência do mal, como fez José quando a mulher de Potifar foi para cima dele. Ele fugiu, porque sobre ele estava o Espírito de Deus, sobre ele estava a presença do Senhor, e por isso ele
não praticou o pecado. Quando a pessoa ela realmente tem a presença de Deus, quando ela tem o temor do Espírito Santo no coração dela, ela não pratica o pecado, ela foge da aparência do mal, ela abandona aquilo, ela tem nojo daquilo. Mas quando a pessoa ela está com o espírito maligno, ela aceita essa posição do diabo, mesmo sabendo que ela corre um grande risco da alma dela ir para o inferno, mas ela não larga a fornicação, ela não larga o roubo, ela não larga a mentira, né? Ela não larga as coisas erradas. E mesmo ela correndo um grande risco, né, de partir naquele momento, porque o Senhor Jesus disse que ele vem como um ladrão, né, ninguém sabe a hora dele. Aconteceu isso, né, naquela parábola das 10 virgens, né, 5 estavam ali guardando o azeite para a volta do noivo, mas 5 não. 5 levou a vida de qualquer jeito. E é isso que tem acontecido com muitas pessoas dentro da igreja. Tem levado a sua vida de qualquer jeito, correndo um risco, olha, tremendo de ir para o inferno. Tremendo, sabendo que ela está fazendo aquela coisa errada. Sabendo. Você vê, quando aquelas virgens bateram na porta, o que o Senhor Jesus falou para ela? Eu não vos conheço. Você, meu amigo, minha amiga aqui, permanece no erro, sabendo que você está pecando, sabendo que a sua vida é como uma fumaça, que daqui a pouco você pode não estar mais, e você continua, você corre um grande risco de ir para o inferno. Então, em nome do Senhor Jesus, olha, começa a pensar nisso hoje ainda e já começa a resolver esse problema antes que seja tarde. Você pode partir daqui a pouco você pode ter um problema e morrer, e aí a sua alma vai para onde? Para onde vai sua alma? Não tem como, aqueles que descem a sepultura não tem mais como glorificar o nome do Pai, não tem mais como ter a salvação. Desceu, não foi salvo, acabou, já era. Então, por favor, o Espírito Santo tem me incomodado para trazer essa palavra, ela é muito forte, mas você está correndo um risco, larga a mentira, larga o roubo, larga os vícios, larga a fornicação, você sabe disso. Hoje tem muitas pessoas vivendo em fornicação e sabendo que a alma dela pode ir para o inferno, mas mesmo assim ela está dando brecha para o diabo do que dando passagem, né? Dando espaço para o Espírito Santo agir na vida dela. Muitas pessoas, eu atendo muitas pessoas, muitas que estão em fornicação, que está sendo um dos piores problemas atuais. As pessoas estão se envolvendo, mas não estão se casando, não estão concretizando a sua vida sentimental e vivem em fornicação. E corre o grande risco de ir para o inferno, porque biblicamente não pode. Então Deus está alertando. Deus me incomodou para trazer essa palavra e hoje eu estou trazendo ela para mudar a sua vida. Por favor, acerte seu caminho enquanto é tempo, porque pode chegar a hora que não vai ter mais esse tempo, e aí ou é os céus ou é o inferno. Pense nisso, meu amigo, minha amiga, enquanto é tempo, e que Deus te abençoe. Vou estar orando e jejuando por você, em nome do Senhor Jesus.